sido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo confirmando a palavra, o Paulo orando aqui, né, sobre a nação, acabou de falar sobre servir e de como os nossos governantes agem enquanto eles estão no poder. E o princípio da Bíblia ensina exatamente o contrário disso, o contrário daquilo que eles praticam. Ensina que aqueles que estão no poder, aqueles que lideram, devem servir, como Cristo fez. Amém? Glória a Deus. A minha palavra de hoje é falar sobre isso, sobre servir. E por que servir? Quais são os motivos de servir? Por que devemos servir? E aqui, quando eu estou falando de servir, estou falando de uma maneira ampla. E não somente na sua família, não somente no seu trabalho, não somente na sua vida secular, mas também na igreja. Como que você se prontifica a servir dentro da obra, dentro do ministério, dentro daquilo que Cristo tem preparado para a sua vida, para você crescer aqui dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Crescer espiritualmente, irmãos, espiritualmente. Amém. E o primeiro motivo que eu elenquei aqui é que, como seguidores de Cristo, né, e como tementes a Deus e a palavra dele, nós devemos agir como ele agiu. Então, o primeiro motivo é que, como seguidores, nós devemos fazer aquilo que ele fez. E o que Cristo fez no propósito que era cumprir aqui o seu mandato na terra? Serviu o tempo todo. Cristo serviu. Em Marcos 10, 45, tem essa confirmação. Eu não vou pedir para abrir em cada texto, mas se você quiser ir anotando, em Marcos 10, 45 fala exatamente isso. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Cristo, quando ele estava aqui, ele vivia de um lado para o outro, indo servir as pessoas, orando por elas, abençoando a vida delas, curando as pessoas. Ele estava o tempo inteiro servindo, o tempo inteiro servindo. E o final, que para muitos foi o final, mas para nós o começo, na morte de Cristo, ele serviu com a sua própria vida à humanidade. Ele serviu com a sua própria vida e deu a você para que cresça nele e não pereça mais e tenha a vida eterna. Quer um exemplo maior de liderança do que esse, irmãos? De que serviu o tempo inteiro enquanto estava aqui. No meio secular, né, a liderança que é vista, e às vezes quando você fala sobre servir, alguns podem questionar como uma fraqueza. Não, mas como assim? Você é líder e vai servir alguém? Alerta aos irmãos crentes que têm posições de liderança dentro das empresas. Você deve servir. Você deve servir as pessoas que trabalham com você. Você deve servir aqueles que estão ao seu redor. Amém? E Cristo, ele não somente ensinou, ele não somente disse, como está escrito aqui em Lucas, que o maior deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Quem é o maior, irmãos? O maior é quem serve, como Cristo está ensinando. E ele não somente ensinou, mas em todo o seu ministério, Cristo serviu. Ele praticou. O tempo todo, Cristo serviu. Amém? Então, o primeiro ponto é que, como seguidores, crentes, cristãos, sabendo que Cristo serviu, nós devemos agir como ele. Nós devemos servir. Amém? Outro motivo e outro ponto o qual nós devemos servir é porque nós cumprimos o mandamento de Cristo. Amém? E o mandamento de Deus Pai. Porque em Gálatas está falando, Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Amém? Em Mateus 22, 38 e 39, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumo aqui, né, de Mateus 22, 38 e 39. Ora, mas aqui são dois textos que a gente está falando, um de servir e o outro de amor. Existe servir sem amor, querido? Não existe. E existe amor sem servir? Também não existe. É diretamente ligado. E para cumprir o maior mandamento, ou o único mandamento que daí todos os demais serão cumpridos, que é o amor, você deve servir. Senão você não está cumprindo o mandamento que Cristo deu, que é amar, que é salvar vidas. Amém? E aqui, um ponto interessante também que eu coloquei, que eu não estou falando de uma paixão momentânea, eu estou falando de amor. Paixão, quando você está apaixonado, na primeira decepção, o que acontece com a paixão? Ela murcha, ela perde a graça. Paixão é momento. Paixão é período de tempo. Amor não. Amor é diferente. Amor é se doar. Amor é praticar. Amor é ter algo sólido no coração. Não como um açúcar que derrete, que é o caso da paixão. E isso sim, é dessa forma que nós devemos amar. E que nós devemos amar e servir. E o amor, ele ensina coisas para nós, enquanto seres humanos, coisas que a gente nem imagina. Né? O zelo de uma mãe, por exemplo, quando tem o seu pequeno, né? Quando nasce o bebê, aquele zelo e aquele amor que floresce dentro de uma mãe. E às vezes você olhava para aquela pessoa, né, enquanto sua outra falava, mas não tem jeito de ser mãe. Tem jeito para ser mãe? Tem, gente, é só amar. E a mãe começa a amar. E ela começa a fazer coisa para aquele pequeno, para a criança, que ela nem imaginava que ela fosse capaz de fazer, por exemplo. O zelo que ela tem para com seus filhos, o amor que ela tem para com seus filhos, o modo como ela começa a servir os seus filhos. Uma mãe não serve seu filho, queridos? Ela serve o tempo inteiro os seus filhos, o tempo todo. E isso está diretamente ligado, o amor e o servir. E ela ensina também, o amor ensina também aos pais um cuidado e um zelo que antes ele não achava necessário. Que tinha até um pouco de imprudência, talvez, na maturidade, mas o amor ensina isso. O amor também ensina esse zelo e esse carinho. Ensina a servir os seus filhos com zelo e com carinho. Ele ensina até aos maridos uma parceria necessária. Eu até comecei a conversar mais depois de que eu casei, que a Letícia gosta de conversar. Até conversar mais você vai começar a servir. E às vezes você está servindo aquela pessoa com amor, simplesmente com uma conversa. Simplesmente com atenção. E não só servir de modo braçal, né, de fazer alguma coisa para aquela pessoa, isso também é uma demonstração de amor, mas às vezes uma conversa é servir. Amém? E do mesmo modo como a gente se serve quando a gente tem fome, quando Cristo diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, a gente tem que servir o próximo como a nós mesmos. Se você tem fome e vai lá e se serve, se o seu próximo tem fome, você tem que ir lá e servi-lo. E pode ser uma fome, às vezes, de você levar alguma coisa gostosa para o seu amado comer, para o seu próximo comer. Mas aqui também tem uma fome espiritual. Alguns domingos atrás, o Alan ministrou sobre isso, sobre o quão sedenta as pessoas estão em relação a ter alguma coisa para se firmar, a ter alguma busca por felicidade, um vazio que nunca se completa. Isso é fome espiritual, queridos. E esse amor que Cristo está gerando no seu coração para com o próximo é alimento espiritual que você está precisando levar para essa pessoa. É palavra, é oração, é direcionamento. Amém? Glória a Deus por isso. Então, quando nós servimos,
Nós cumprimos o mandamento de Cristo. Porque o servir está diretamente ligado com amar, amar está diretamente ligado com servir. Outro ponto e outro motivo é que quando você serve, você glorifica a Deus. Amém? Quantos amam a Deus? Aleluia, aqui todos amam a Deus. Quem quer glorificar a Deus o tempo inteiro? Amém, eu quero glorificar a Deus o tempo inteiro. Sirva, meu querido, sirva. Porque quando você serve, você está glorificando a Deus, como está escrito em 1 Pedro 4, 10, 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante a Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Aqui está falando justamente o que eu comentei no ponto anterior. Para Deus ser glorificado em tudo, você tem que servir. E aqui está falando, se você vai bem na fala, meu querido, serve com a tua fala. Se você vai bem no trabalho, no braçal, serve com o teu trabalho, serve com o teu braço. Eu glorifico a Deus. Teve um momento aqui na igreja, acho que já fazem 2 anos, ou 1 ano e alguma coisinha, a última enchente, que teve 2 anos já, né? Foram 2 anos atrás, março, né? Fazem 2 anos. E eu glorifico a Deus porque quando nós estávamos aqui limpando, a quantidade de pessoas que estavam aqui servindo, simplesmente com o seu trabalho. E aqui você estava dando glória a Deus. Nós não estávamos aqui ministrando, nós estávamos aqui até com o coração apertado, né, da quantidade de coisas que nós perdemos, mas nós estávamos aqui glorificando a Deus. A cada varrida que a gente dava, a cada água que passava aqui, a cada irmão que colocava um objeto no lugar, você estava glorificando a Deus, porque você estava servindo a obra de Cristo. Glória a Deus por isso. E se você é bom em falar, ministre àqueles que estão perto de você. Ministre no seu trabalho, ministre para os seus amigos, fale com eles. Diga o quão bom é o amor de Jesus. E que é um amor que você se doa e que não recebe, como é o que o mundo prega. Nosso maravilhoso Deus, nosso maravilhoso Jesus Cristo, confunde as coisas sábias desse mundo. Aqui é para se doar, aqui é para servir o tempo inteiro. Então você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus e honra o propósito de Cristo através do servir. Qual que era o propósito de Cristo, meu querido? Salvação de vidas. Salvar vidas. Cristo morreu na cruz para salvar vidas. Cristo morreu na cruz pelo amor que nasceu no coração do Pai, quando o Pai amou o mundo. Amém? Deus amou, gerou o propósito de salvação de vidas, propósito único e irrevogável da morte de Cristo que dá a salvação para você. Então, através do amor de Deus Pai, que Ele teve com o mundo, quando Ele enviou Jesus Cristo para cumprir o propósito, que era a salvação de vidas, Cristo só podia cumprir esse propósito servindo. Amém? E o modo como Ele serviu, dando a sua vida. Não existia outro modo senão o sacrifício, senão dar a sua vida, senão servir com a sua própria vida. Amém? Então, o propósito, o amor de Deus gerou o propósito de salvação para a humanidade. E esse propósito só poderia ser cumprido se Cristo servisse. E Cristo serviu. Glória a Deus por isso. Cristo nos serviu com a sua vida, meu querido.
Cristo glorificou ao Pai com a sua vida. Glória a Deus. Outro motivo que eu anotei de servir também é que quando você serve, e aí não há outra maneira, e quando você ama, cumpre e glorifica ao Pai, você será salvo. Em Salmo 34, 22, diz isso. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Quando você serve, você será salvo. Se você serve, você está amando. Se você está amando ao teu próximo, você está cumprindo o propósito de Cristo, que é salvar vidas. Amém? Outro motivo que é que você sentará à mesa também. Em Lucas, no texto que a gente leu agora aqui, no versículo 29 e 30, fala justamente sobre isso. E eu designo a vocês o reino, assim como o Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos. E aqui no item 4 e 5, né, que eu coloquei sobre ser salvo e sentar à mesa, nós sentaremos à mesa mediante, sim, ao amor, mediante ao servir, à santificação, ao amor por Deus e Cristo Jesus, e o amor ao próximo. E servir. E aqui tem um pouco daquilo que você faz, daquilo que você fala, e como são suas atitudes dentro da igreja e no lar. Amém? Porque quando você está servindo dentro da igreja e você ama o seu próximo dentro da igreja, o princípio disso começa também dentro da sua família. Porque é esquisito você ver alguém, acho que, obviamente, pode ter, mas eu creio que no nosso meio não, alguém que ama e serve as pessoas da igreja, mas não serve e não ama a sua própria família. Esquisito. Acho que não existe isso. Mas o amor e o servir começa no seu lar e vem para dentro da igreja. Amém? Para você amar e servir e cumprir o propósito. E ter o propósito de salvação na sua vida, daqueles que estão próximos a vocês e daqueles que estão ministrando junto com você. E também você sentará à mesa de Deus Pai, como está aqui também no versículo 29 e 30 do capítulo 22 de Lucas. Aleluia. Quando nós também, e outro motivo também aqui de servir, que eu também elenquei aqui, é que nós seremos honrados por Deus Pai. Quando você serve, o Senhor Deus te honrará, como está em João 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aleluia. Então, se você serve, se você tomou a posição de servir, de amar a Cristo, de amar o teu próximo, Deus te honrará naquilo que você fizer, no seu trabalho, na constituição e na construção da sua família. Para que tudo te vá bem. Essa é a forma que Deus te honrará. E não somente aqui, né? Assim como a gente colocou nos itens anteriores, né? A salvação e, obviamente, sentar à mesa do Pai, quando a gente serve. Mas Deus te honrará mediante ao seu dispor, mediante ao seu serviço. E Ele não te abandonará. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele não é homem para mentir. E quando você toma a posição de servir dentro da igreja, quando você toma a posição de servir e amar dentro do teu lar, Ele honra a tua posição. Teve alguns domingos atrás que o pastor Roberto ministrou até sobre assumir o chamado. Se eu não me engano, foi no começo de janeiro. Sobre assumir o chamado. E aqui o convite que o pastor estava fazendo para a igreja era o convite para servir. Era o convite para você ser honrado. Era um convite para você e sua casa serem salvos. Era o convite para você glorificar a Deus.
Era um convite para o seu bem. Você assumir o seu chamado, você cumprir o seu chamado, era para o seu bem, mas também com o propósito de salvar vidas, para que os ministérios dentro da igreja cresçam e floresçam. Amém? Para que a carga seja dividida entre os irmãos, em todos os sentidos. Na Bíblia está escrito: a melhor em serem dois do que um só. Amém? Para que seja honrado, o convite é para servir, para que você seja honrado por Deus Pai. Deus quer te honrar. Permita-se ser honrado por Deus. Deixe com que Ele te honre, servindo a Cristo, servindo a igreja, servindo a sua família. Glória a Deus. Porque Deus falou fortemente sobre essa palavra. Confirmou com Paulo quando ele estava falando dos nossos governantes. Porque existe um engano de servir como algo que não é legal, algo que não faz bem. Cristo ensinou exatamente o contrário. Quando você tem uma posição de destaque, quando você está liderando alguma coisa, você está servindo. Deus está te honrando. Ele está honrando você. Quando você fizer alguma coisa no seu trabalho, ou quando você estiver fazendo algum projeto no seu trabalho, faça como se fosse para Cristo. Faça como fosse, assim como a palavra ensina. Você estará servindo com temor e amor do Senhor. Deus te honrará. Deus te honrará. Você será salvo. Fará, a partir do momento que você faz, e às vezes eu sei que na nossa vida, né, trabalho, profissão, existem algumas coisas que tem coisas que você gosta mais de fazer e tem coisas que você gosta menos de fazer. Aquelas que você gosta menos de fazer, faça como se fosse para Deus. Você vai ver como você vai começar a ser honrado por isso. E outra coisa que acontece, e que aconteceu comigo, por isso que eu estou dando esse testemunho, vai começar a florescer um amor para com o próximo, que às vezes até é o próximo que está te pedindo para você fazer aquilo, né? Que você não vai saber explicar. Você vai falar, caramba, mas como que eu posso estar gostando dessa pessoa? Você está gostando dela porque Deus está te colocando um amor mediante ao servir. Está cumprindo o que está escrito. O amor vai florescer. Você vai amar o próximo. Você vai falar de Cristo para o próximo. Você não vai querer que ele morra no inferno. E você vai salvar vidas, mediante ao servir. É assim que Deus trabalhou. É assim que Ele fez. Cumpriu o propósito de salvação, mediante a Cristo que serviu com a sua vida. Única e exclusivamente com a sua vida. Que deu e fez e cumpriu todo o seu ministério, servindo em todo o tempo. Na ceia, irmãos. Cristo não poderia ter sido servido na ceia? Era a última ceia. Ele não poderia ter sido servido? Não. Era a última ceia, ele já ia cumprir o propósito. Ali ele serviu. Ali ele lavou os pés dos demais. Ali ele abençoou. Ele continuou servindo em todo momento. Glória a Deus. Porque esse é o princípio. O amor está diretamente ligado com o servir está diretamente ligado com o amor. Mas eu não sei como servir, tenho dúvida de como servir. Não sei como fazer, eu sou meio assim, meio mandão mesmo. Letícia deve estar rindo lá, porque ela sabe que eu sou meio mandão também. Mas não sei como servir, não sei como começar, acho que tem que ter humildade que eu não tenho, que não sei o quê, tal. Se for na sua casa, você pergunta para sua mulher como você deve servir. Acho que ela vai saber responder melhor do que eu. Letícia passou por uma cirurgia aí esses tempos aí. Eu comentei aqui com alguns irmãos, comentei com a Deise também. Ela deu risada, porque eu tive que cozinhar, né? Fiquei umas 2 semanas eu cozinhando lá em casa. E aí eu estava preocupado com o precedente que eu abri lá, porque
Fala aí, Éder. Abri um precedente lá, tinha que cozinhar todo dia. As crianças começaram a elogiar a minha comida. Aí eu comecei a ficar preocupado, Paulo. Eu falei, caramba, olha o que eu fui fazer. Eu que vou ter que cozinhar agora nessa casa aqui. Mas graças a Deus, depois as crianças falaram que preferem a comida da mãe deles. Então, isso é melhor. E aí, como eu cozinhava, no dia seguinte eu não queria cozinhar de novo, então a janta era só um lanche. Eu não deixava ninguém jantar, a comida para sobrar para outro dia. Então, se você tem dúvida de como servir, de como ajudar, se for na sua casa, pergunta aí para sua mãe, para o seu pai, pergunta para sua esposa, para o seu amigo, mas comece a praticar a servir de alguma maneira, nem que seja com seus ouvidos, nem que seja com a sua fala, nem que seja com uma simples conversa. Mas se for na igreja, como que eu começo a servir na igreja? Você não serve quem você não conhece. Não faz muito sentido. Se você não conhece, você não vai servir. Você não serve quem você não ama, quem não tem amor gerado. Para começar a servir a Cristo, são 3 coisas que você precisa começar a fazer: orar, louvar e ler a Bíblia. Orar, louvar e ler a Bíblia. Sem isso, você não vai conhecer a Cristo. Não vai gerar aquele amor que o Geiel ministrou na semana passada. E sem amar a Cristo, você não vai servir a Ele. Mas se você começar a orar, a louvar e ler a Bíblia todos os dias, eu tenho certeza que o amor de Jesus por Jesus vai florescer na sua vida. Eu tenho certeza que você vai descobrir como você pode servir Ele. E às vezes, como eu disse, vai ser com uma fala, com um apoio, com um ouvido escutando, na igreja ministrando alguma coisa, tocando, apoiando, recebendo os irmãos, mandando um WhatsApp, orando. Você vai servir de alguma maneira. Porque Cristo vai te revelar isso. A maneira como Ele vai te usar para você servir. E para você servir, para você cumprir o propósito que Ele quer, que é a salvação de vidas. Glória a Deus. Isso vai gerar o amor por Jesus. Como eu disse, como foi ministrado pelo Geiel. Ore, louve e leia a Bíblia. Isso vai gerar também em você a obediência para servir. Porque quando você conhece, você sabe aquilo que agrada, aquilo que não agrada, e você terá a obediência para servir. Assim como está lá em Tiago 1:22, para sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, praticantes. Você pratica a palavra, e um bom princípio para você começar a praticar a palavra é começar servindo. E tudo isso vai gerar em você amor ao próximo. Não se pode servir ao Deus sem amar ao próximo. Não se ama o próximo sem servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque assim como aquilo que Cristo fez, que foi maravilhoso, que serviu com a sua própria vida, com um único propósito, esse propósito ao qual Cristo morreu, Ele está junto conosco no nosso ministério, que é salvar vidas. Seja qual for o ministério, o propósito é sempre salvação de vidas. Seja louvor, seja palavra, seja ministrando, seja missões, é sempre salvação de vidas. E o único modo de cumprir o propósito é servindo de alguma maneira. Assim nós cumpriremos juntos com Cristo esse propósito maravilhoso. Nós salvaremos vidas para Cristo, para o reino, amando. Nós salvaremos vidas para Cristo, para o reino, cumprindo o propósito de salvação e servindo. Amém? Glória a Deus.
Foi essa palavra que o Espírito Santo falou comigo, que eu compartilhei com os irmãos. E Deus Pai sabe de todas as coisas. E assim como o pastor Roberto ministrou no comecinho de janeiro, falando sobre o chamado, sobre assumir a sua posição, eu acho que essa palavra confirma nos corações isso, de assumir o seu chamado aqui na igreja, de cumprir o propósito, de ajudar aqui de alguma forma. Ali foi um chamado de bênção para a sua vida. Você será glorificado pelo Pai, você será honrado pelo Pai. Você fará, como um adorador de Cristo, aquilo que Ele ordenou que nós fizéssemos. E é isso que precisa ser feito. Tomar o seu chamado, cumprir o seu chamado, começar a servir. Comece praticando no seu lar. Brinquei de perguntar para a mulher, mas não era brincadeira não, é verdade. Pergunta aí como que você serve no seu lar. Pergunta para o seu pai e para a sua mãe como você pode servir. E dentro da igreja, ore, louve, leia a Bíblia. Irá florescer em você o propósito de servir e como servir. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai querido, te dou graça, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou ao coração. Creio que o Seu Espírito Santo ministrou na Tua igreja, Pai. Ministrou também para as vidas que estão assistindo, Senhor. E creio que o Senhor florescerá, Pai. Porque foi uma semente gerada pelo Espírito Santo e que cairá em boa terra e frutificará, Senhor. Frutificará, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nessa palavra. Eu creio naquilo que o Senhor tem feito. E que o Senhor coloque em nossos corações, corações de servos, Senhor. Servos bons e fiéis, para cumprir aquilo que o Senhor quer, para cumprir o propósito, Pai, da salvação, porque o servir gera o amor gera o servir, e que assim seja cumprido na vida da Tua igreja, na vida daqueles que estão assistindo, para que o Senhor seja glorificado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e para que vidas sejam salvas através do ministério de servir, Senhor. Que se cumpra a palavra. Cristo reine, seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. É isso que eu lhe peço e abençoa a tua igreja. Amém e amém. Glória a Deus.